Você já parou para pensar como algumas pessoas parecem ter decifrado o código? Como elas recebem dinheiro na conta todo santo mês, como um relógio, sem levantar um dedo? Você as vê nas redes sociais, ouve sussurros de um primo, de um amigo. Elas falam sobre viver de aluguel, mas não possuem um único apartamento. Elas mencionam dividendos, mas sua carteira de ações não é gigantesca. Qual é este segredo financeiro, esta revolução silenciosa, acontecendo nas contas de brasileiros comuns, que lhes permite construir uma fonte de renda que cresce com o tempo? É uma pergunta que pode realmente tirar o seu sono, imaginando se você está perdendo algo grande, algo poderoso que poderia mudar seu futuro financeiro. Esta não é uma história sobre ganhadores de loteria ou herdeiros sortudos. É sobre um tipo específico de investimento ao qual os grandes bancos muitas vezes preferem que você não preste muita atenção. Por quê? Porque ele coloca o poder e os lucros diretamente em suas mãos. Estou falando de fundos de investimento imobiliário, ou FIIs, como chamamos no Brasil. Por anos, eu tenho me dedicado a desmistificar o mundo das finanças. A revelar os bastidores do que os gurus e gestores tentam complicar. Minha missão é dar a você as ferramentas, o conhecimento e a confiança para fazer seu dinheiro trabalhar para você. E hoje, vamos mergulhar fundo neste suposto segredo e expor exatamente o que eles não querem que você veja. O mistério se aprofunda quando você ouve os números. Imagine receber dinheiro suficiente todo mês para pagar sua conta de luz, depois sua internet, depois suas compras de supermercado, tudo vindo de um punhado de investimentos. Parece bom demais para ser verdade, não é? É com essa reação que eles contam. Eles querem que você pense que é um jogo complexo, reservado para a elite financeira, para aqueles que passam seus dias grudados em telas piscantes e gráficos complexos. Mas a realidade é muito mais simples, muito mais acessível e potencialmente muito mais recompensadora do que te levaram a acreditar. O suspense acaba hoje. Vamos começar acendendo as luzes e dissipando as sombras. Um fundo de investimento imobiliário, ou FII, é muito mais simples do que seu nome chique sugere. Pense nele como um condomínio gigante de investidores. Em vez de um grupo de pessoas comprando um prédio juntas, um grupo enorme de pessoas, como você e eu, junta seu dinheiro para investir em projetos imobiliários de grande escala. Torres de escritórios corporativos de alto padrão em São Paulo, galpões logísticos gigantes que armazenam produtos para grandes empresas de e-commerce e shoppings inteiros, que você talvez visite no fim de semana. Você não está comprando um prédio inteiro. Você está comprando um pedacinho dele, chamado de cota. Agora, aqui vem a parte bonita, o motor desta máquina de renda mensal. Assim como um proprietário cobra aluguel de um inquilino, esses fundos cobram aluguel de seus inquilinos. Empresas enormes alugando os espaços de escritório, as lojas no shopping, operadores logísticos nos galpões. A equipe de gestão do fundo cuida de toda a parte chata, cobrar aluguel, gerenciar a manutenção, lidar com contratos, encontrar novos inquilinos. Eles fazem o trabalho duro. E o que acontece com todo esse dinheiro de aluguel que eles arrecadam? Por lei, os FIIs são obrigados a distribuir pelo menos 95% de seus lucros líquidos aos seus cotistas, as pessoas que possuem as cotas. Este é o cerne da mágica do aluguel mensal. Essa distribuição de lucros é o que chamamos de dividendos. E como os aluguéis são normalmente pagos mensalmente, os fundos coletam esse dinheiro mensalmente e, consequentemente, o distribuem para você, o investidor, todo santo mês. É como ser o proprietário de um portfólio de imóveis massivo e diversificado, sem as dores de cabeça de lidar com torneiras vazando, inquilinos problemáticos e imóveis vagos. Seu único trabalho é possuir as cotas, e o dinheiro flui para sua conta na corretora automaticamente, criando um fluxo de renda passiva previsível e constante. É um conceito lindamente simples, escondido por trás do jargão financeiro. Então, quando você ouve alguém dizer que vive de aluguel de FIIs,
É exatamente isso que eles querem dizer. Eles acumularam cotas suficientes ao longo do tempo para que a soma de todos esses pequenos pagamentos mensais de dividendos de vários fundos se transformasse em uma quantia substancial de dinheiro. Não é um esquema de enriquecimento rápido, é uma estratégia de enriquecimento constante. É o poder dos juros compostos e do investimento consistente em ativos que geram renda real e tangível da economia física. Você se torna sócio de alguns dos empreendimentos imobiliários mais importantes do país, uma cota de cada vez, e é pago por isso todos os meses. Para deixar isso ainda mais claro, vamos percorrer o processo passo a passo, como se estivéssemos seguindo um único real do seu bolso para o fundo e de volta novamente. Primeiro, você decide que quer investir. Você abre sua conta em uma corretora, um processo simples hoje em dia, e procura por um FII, assim como procuraria por uma ação. Use o código do ticker, MXRF11, HGLG11. Você vê o preço, R$100. Você compra uma cota. Esses R$100 são juntados com o dinheiro de milhares de outros investidores. O gestor do fundo pega o montante e vai às compras de imóveis. Flowchart. Person buys cota. Fund manager. Shopping mall. Warehouse. Shopping. Galpão. O fundo compra, digamos, 10 galpões logísticos. Ele os aluga para grandes empresas. As empresas pagam milhões em aluguel a cada mês. Deduzir. Taxas administrativas. Deduzir. Custos de manutenção. Deduzir. Taxa do gestor. O restante é lucro líquido. Exemplo. R$10 milhões de aluguel. R$500 mil de despesas. Lucro. R$9,5 milhões de reais. A lei exige a distribuição de pelo menos 95% aos cotistas. Isso é obrigatório. Fornece segurança para investidores de renda. Distribuição por cota. O fundo distribui R$9 milhões. Total de cotas, 90 milhões. Dividendo por cota, 10 centavos. Você possui uma cota. Um depósito de 10 centavos aparece na sua conta. Uma quantia minúscula. Sim. Possui 1.000 cotas. Você recebe R$100. Possui 10.000 cotas. Você recebe R$1.000. A chave: acumulação. Cada cota é uma pequena máquina de imprimir dinheiro, trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso se repete todo mês. Os inquilinos pagam o aluguel, o fundo calcula o lucro e você recebe sua fatia. Ciclo virtuoso. Reinvista os dividendos para comprar mais cotas. Juros compostos em ação. Mais cotas, mais dividendos, comprar mais cotas. O efeito bola de neve ao longo dos anos constrói uma renda mensal significativa. É um processo transparente e regulado que beneficia diretamente o investidor individual. Falar é fácil, então vamos olhar alguns números reais do mercado brasileiro. É importante lembrar que desempenho passado não é garantia de resultados futuros, mas olhar para o que aconteceu pode ser incrivelmente ilustrativo. Vamos dar uma olhada em alguns FIIs que entregaram fortes dividend yields no último ano. Kinea Rendimentos Imobiliários, KNCR11. O KNCR11 investe em títulos de dívida imobiliária e tem sido um pagador consistente. Nos últimos 12 meses, o KNCR11 entregou um dividend yield de mais de 13%. Além disso, isento de impostos para pessoas físicas. CSHG Logística. HGLG11. O HGLG11 possui galpões logísticos de alta qualidade. Esses galpões são a espinha dorsal do e-commerce. O fundo fornece renda estável de contratos de aluguel de longo prazo com grandes empresas. O yield do HGLG11 tem variado em torno de 9 a 10% ao ano. Esse é um retorno sólido e confiável de ativos físicos. Os investidores são parceiros na infraestrutura logística, colhendo recompensas mensais. Maxi Renda. MXRF11. O MXRF11 é um fundo híbrido que investe em uma mistura de ativos: títulos de dívida imobiliária, cotas de outros FIs, pequenos empreendimentos imobiliários. O preço da cota do MXRF11 é baixo, tipicamente em torno de $10, muito acessível. No último ano,
o MXRF11 entregou um dividend yield de mais de 12%. Sua popularidade vem da acessibilidade e dos altos pagamentos mensais. Ótimo para iniciantes. Estes são alguns exemplos de mais de 400 FIIs listados no Brasil. Cada FII tem uma estratégia diferente. Cada um tem um perfil de risco diferente. Cada um tem um portfólio de ativos diferente. Alguns focam em shoppings, outros em escritórios corporativos, alguns em hospitais, instituições de ensino, muitos em dívida imobiliária, como vimos. A principal conclusão: estes não são instrumentos financeiros abstratos. Eles estão atrelados a prédios reais e contratos reais, gerando o aluguel real que é repassado para você. Construir um fluxo de renda sólido é uma realidade para centenas de milhares de brasileiros hoje. Muitas pessoas, quando começam a investir, são naturalmente atraídas pela segurança percebida da renda fixa, como o Tesouro Selic ou um CDB de um grande banco. Parece seguro, previsível e simples. Você empresta seu dinheiro e o recebe de volta com alguns juros. Mas vamos traçar uma linha clara na areia e comparar esse caminho tradicional com o potencial dos FIIs. A renda fixa é, por sua natureza, defensiva. Seu objetivo principal é muitas vezes apenas proteger seu poder de compra contra a inflação, com um pouquinho a mais. É como estacionar seu dinheiro em uma garagem segura. Ele não será roubado, mas também não o levará muito longe. Vamos usar a data de hoje, 25 de setembro de 2025, para uma comparação simples. A taxa Selic, nossa taxa básica de juros, pode estar em torno de, digamos, 9% ao ano. Um CDB pagando 100% do CDI renderá algo muito próximo disso. Após o imposto de renda, que pode chegar a 22,5%, seu retorno líquido fica mais perto de 7%. É seguro, sim, mas é um avanço lento e constante. Agora, vamos voltar aos FIIs que acabamos de mencionar. KNCR11, MXRF11. Fundos como o KNCR11 e o MXRF11 têm entregado dividend yields anuais de mais de 12%. E aqui está o pulo do gato. Para investidores pessoa física, esses dividendos são completamente isentos de imposto de renda. Isso é 12% líquido, direto no seu bolso. A diferença no potencial de construção de riqueza é espantosa. Enquanto seu dinheiro na renda fixa está avançando lentamente, o dinheiro em um FII de alto rendimento está correndo a toda velocidade. Além disso, com os FIIs, você tem duas fontes potenciais de retorno. A primeira são os dividendos mensais, o aluguel do qual estamos falando. A segunda é o potencial de valorização do próprio preço da cota ao longo do tempo. Vamos ligar a máquina do tempo e viajar alguns anos para trás. Imagine que é início de 2020, pouco antes do mundo virar de cabeça para baixo. Você tem R$10.000 guardados e está decidindo onde investi-los. Você está tentado pela segurança da renda fixa, mas ouviu falar sobre FIIs e decide assumir um risco calculado. Você escolhe investir seus R$10.000 em um fundo de logística bem conhecido, HGLG 11. Naquela época, suas cotas estavam sendo negociadas a um certo preço, permitindo que você comprasse um número específico de cotas. Para nossa simulação, digamos que você conseguiu adquirir aproximadamente 55 cotas. Agora, avance para hoje, setembro de 2025. O que aconteceu ao longo desses 5 anos e meio? Duas coisas. Primeiro, você recebeu diligentemente dividendos todo santo mês. No início, esses pagamentos podem ter sido em torno de R$40 a R$45. Você reinvestiu cada centavo de volta no HGLG 11. Às vezes você comprava uma fração de cota, outras vezes você economizava para uma inteira. Isso são juros compostos. Suas cotas estavam tendo filhotes, e esses filhotes começaram a ter seus próprios filhotes. Ao longo dos anos, suas 55 cotas iniciais cresceram.
Você agora pode ter algo perto de 75 cotas, sem adicionar mais R$1. Agora vamos olhar para a renda. Com 75 cotas e cerca de R$1,10 por cota, você receberia aproximadamente R$ 82,50 por mês. Isso é quase o dobro do que você começou, e chega automaticamente. Esses R$ 82,50 podem pagar sua Netflix, Spotify e ainda te deixar com troco. É um pequeno, mas poderoso fluxo de renda que você construiu a partir de uma única decisão. Mas essa não é a história toda. Lembra do segundo retorno potencial? Valorização do capital. O setor de logística explodiu. Os valores dos imóveis do HGLG11 subiram. Vamos tornar isso ainda mais pessoal e contar a história de uma investidora hipotética. Vamos chamá-la de Júlia. Júlia é uma professora que começou sua jornada de investimentos há alguns anos. Ela não tinha muito dinheiro, mas era disciplinada. Ela leu sobre FIIs e ficou fascinada com a ideia de receber aluguel mensal. Ela escolheu o popular e acessível MXEF11, porque o preço baixo de sua cota, em torno de R$10, permitiu que ela começasse com pouco. Seu objetivo inicial era simples e tangível: acumular 100 cotas. Todo mês, depois de pagar suas contas, Júlia pegava o que sobrava. Às vezes R$50, às vezes R$100, e comprava mais cotas de MXRF11. Ela comprou 5 cotas em um mês, 10 no seguinte. Ela observava sua contagem de cotas aumentar lentamente, 20, 45, 70. Ela também pegava os pequenos pagamentos de dividendos que recebia e os reinvestia imediatamente. Os R$2 que ela recebia se tornavam parte dos 10 necessários para a próxima cota. Foi um processo lento e constante, um testemunho de sua paciência e consistência. Finalmente, após cerca de 1 ano e meio de poupança e reinvestimento diligentes, ela atingiu sua meta. Ela possuía 100 cotas de MXRF11. O MXRF11 tem pago um dividendo consistente de cerca de 10 a 11 centavos por cota a cada mês. Com suas 100 cotas, Júlia agora recebe um pagamento mensal de aproximadamente R$10 a R$11. Este dinheiro é depositado diretamente em sua conta na corretora, livre de impostos. É o suficiente para comprar um café chique ou um par de pães de queijo sem tocar no seu salário. Júlia construiu com sucesso sua primeira fonte de renda passiva. Sua nova meta agora é 200 cotas, depois 500, depois 1.000. Com 1.000 cotas, ela estaria recebendo mais de R$100 por mês, o suficiente para cobrir sua conta de celular. Agora chegamos ao momento da revelação. Nós falamos sobre os altos rendimentos, os pagamentos mensais e as histórias de sucesso. Tudo parece maravilhoso. Mas aqui está o segredo. Nem todos os FIIs são bons investimentos. Na verdade, alguns deles são armadilhas terríveis esperando para prender os desinformados. O título caça-cliques. Eles não querem que você veja isso. Não é apenas sobre as coisas boas. É sobre os perigos ocultos que eles esperam que você ignore em sua empolgação. Eles querem que você veja o alto dividend yield e clique em comprar sem olhar mais a fundo. O que torna um FII um mau investimento? Existem vários sinais de alerta. Um fundo pode ter uma alta taxa de vacância, o que significa que muitos de seus imóveis estão vazios e não gerando aluguel. Pode ter um único inquilino dominante, e se esse inquilino sair, a renda do fundo despenca da noite para o dia. Os próprios imóveis podem ser antigos, mal localizados ou em um setor em declínio. O fundo pode estar fortemente endividado, usando sua receita de aluguel para pagar juros em vez de distribuí-la a você. Alguns fundos têm equipes de gestão questionáveis, que tomam decisões ruins ou cobram taxas exorbitantes que corroem seus retornos.